A cidade ainda dormia quando Antônio acordou. O despertador nem havia tocado, já era costume. Não era mais o som que o acordava, mas sim a necessidade. Teve uma borracharia que quebrou após uma enchente. Depois, um carrinho de cachorro-quente que não sobreviveu à pandemia. Restaram-lhe as dívidas, a hipoteca da casa e um coração cansado de recomeçar. Mesmo assim, ele continuava. O frio da manhã o fazia vestir 2 blusas surradas, uma por cima da outra, enquanto os pés deslizavam para dentro do mesmo par de sapatos gastos que o acompanhava há anos. Lamentamos o transtorno. O papel tremia com o vento. Antônio ficou ali parado, olhando para as palavras como se não as entendesse. Mas ele entendia. Entendia mais do que gostaria. O gerente havia avisado por alto, dias antes, que as vendas estavam fracas, que o aluguel aumentou, que talvez fechasse. Talvez não tenha sido exatamente tristeza, mas o acúmulo de tudo. As portas fechadas, as promessas não cumpridas, a vergonha de não conseguir mais. Ficou ali, imóvel por horas. Ninguém o notou. E agora? Era oficial. O rapaz se chamava Rafael, tinha 24 anos e estava a caminho de uma entrevista de emprego. Mas algo na expressão de Antônio o impediu de apenas seguir. Não era registrado, recebia por dia. Se chovia, não ia. Se o gerente não precisava, voltava. A frase saiu seca, como se falasse para si mesmo. Pensou nos boletos vencidos, no gás que estava acabando, na geladeira quase vazia. Pensou em Marta, sua esposa, que fingia sorrir para não desabar. Pensou na filha que largou a faculdade para ajudar com as contas. E no netinho que ainda não sabia o que era perder. Um acordo silencioso de você me ajuda, eu te pago, mas sem promessas nem direitos. Ainda assim, era melhor que nada. Eles conheciam todos os buracos da calçada, todas as ladeiras do bairro e cada um dos quilômetros entre sua casa e o ponto final do ônibus. Antônio sempre cumprimentava a todos, não por simpatia, mas porque sabia o peso de ser ignorado. Receberia um vale-transporte e até um pequeno auxílio durante os 2 meses. Não era muito, mas era com carteira assinada, horário fixo e dignidade. Comprou comida, pagou a conta de luz atrasada, levou flores para Marta e um presente simples para o neto. Dormiu como há muito não dormia. Foi promovido a supervisor, treinava novos funcionários, conquistou respeito. Em casa, a paz voltou a habitar. Ganhava um extra, montou uma pequena clientela. Sonhava em um dia abrir novamente seu próprio negócio. Mas agora, com estrutura, estava de terno, com uma pasta nas mãos. Antônio sorriu e se aproximou. Pensou nos anos de experiência que tinha com ferramentas, nos tempos de borracharia, nos fios que já tinha consertado em casa. Eles ajudam gente em situação de rua, desempregados, dão orientação e às vezes até indicam serviços. Passei por lá uma vez. Aos 58 anos, Antônio era um sobrevivente. Já havia sido muita coisa. Operário de fábrica, entregador, porteiro e por um tempo autônomo. Não era de pedir ajuda, muito menos de acreditar em promessas. O curso exigia disciplina, mas ele tinha de sobra. Conheceu outros como ele, mãe solo, idosos, jovens recém-saídos da cadeia. Obrigado por aquele papel. Mudou minha vida. Histórias de queda e de recomeço. Mas no fundo alguma coisa naquele gesto o tocou. Talvez o olhar do garoto que não era de pena, mas de reconhecimento. Naquela manhã, com os olhos fundos e a alma embaçada, desceu a ladeira de sempre para ir ao mercado onde fazia serviços gerais. Foi recebido com um sorriso e um café quente. Conversou com uma assistente que, diferente de muitos, o escutou com paciência. Pelo caminho, cruzou com velhos rostos. Dona Vera, que vendia flores murchas na calçada. Pedro, que vivia pedindo moedas no sinal. É de uma voz que diga tenta mais uma vez. Chegando ao mercado, notou um aviso colado na porta. Estamos fechados por tempo indeterminado. Sentou-se no degrau da calçada. Olhou para os próprios pés. Naquele momento, algo em Antônio quebrou. Quando o sol começou a subir, uma sombra parou diante dele. O senhor está bem? Perguntou um jovem, de camisa social e mochila nas costas. Antônio olhou com estranheza. Perdi meu trampo, murmurou ele, sem pensar muito. Eu também estou quase perdendo o ânimo. Já fui em 10 entrevistas esse mês e nada. Mas a gente vai tentando, né? Antônio balançou a cabeça, mais em respeito do que em concordância. Rafael hesitou por um segundo, tirou um papel do bolso e entregou a ele. Aqui tem o endereço de um projeto social. Antônio olhou o papel com desconfiança, mas guardou no bolso. Na manhã seguinte, após um café ralo e sem açúcar, ele caminhou até o endereço. O lugar era simples, mas acolhedor. Descobriu que poderia fazer um curso gratuito de eletricista. Nunca é tarde para começar, seu Antônio disse à moça. Ele sorriu, pela primeira vez em dias. Nas semanas que se seguiram, voltou a andar com propósito. Ao final do curso, recebeu um certificado e uma indicação para uma vaga em uma empresa de manutenção predial. O primeiro salário veio junto com as lágrimas, os meses passaram. Antônio virou referência entre os colegas.
sempre pontual, sempre disposto. Mais tarde, juntando o pouco que conseguia economizar, começou a fazer pequenos reparos por conta própria nos fins de semana. Certo domingo, caminhando pelo bairro, viu Rafael sentado num banco. Ei, garoto, lembra de mim? Rafael levantou os olhos e abriu um sorriso surpreso, claro que o lembrou. O senhor conseguiu ajuda lá? Consegui, e mais, consegui paz. Os dois conversaram por horas. Eram estranhos que haviam se ajudado no momento certo. Antônio nunca esqueceu que foi naquele degrau, sentado em frente ao mercado fechado, que a vida mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, o último degrau pode levar a um novo caminho. E que, às vezes, tudo que alguém precisa é de uma voz que diga: tenta mais uma vez.